gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar algumas flores lindas que eu tenho aqui no meu jardim. E olha só, gente, estão bem carregadinhas de flores. A falséria que está explodindo em flores aqui nesse cantinho e tá enorme. Dessas flores bem pequenininha, olha só que bonita. Tá bem carregadinha de flores. Olha só o tamanho da flor. Vou aproximar bem para mostrar para vocês. Ela carrega com essas flores aqui bem pequenininha, olha só. Fica praticamente o arbusto todo cheio de flores. E aqui nesse caminho eu tenho várias flores aqui. Tenho essa amarelinha que é a lantana, que tá muito bonitinha. E olha só, gente, como está o arco de rosas aqui. Já está bem cheinho aqui na parte de cima. Bem cheio de galhos. Eu tenho duas rosas ali bem bonitas. E aqui também a buganvília amarela começou a florescer, olha só. Tem a amarela e a rosa. A rosa tá com um pouco menos de flores. Esses dias ela estava carregadinha de flores, mas já tá saindo bastante flores novamente. Ela tá cheia de flores bem pequenininhas, né? Que logo logo vão estar bem bonitas, bem cheinha. E a amarela também tá bem bonita e tá cheia de flores também. Depois eu vou mostrar mais de pertinho para vocês. Aquela ali atrás azul é a Bela Emília. Esse aqui é o capim do Texas. Aqui eu tenho rosas. E olha só, gente, a lantana. Vamos descer esse caminho aqui. Caminho com pedra de cachoeira. Essa lantana aqui tá bem bonitinha. Olha como tá carregadinha de flores. Aqui eu tenho duas mudinhas de lantana. Eu comprei duas mudinhas bem pequenininha. Essa aqui, ela é conhecida como lantana pendente ou lantana de Montevidéu. Ela é perfumada, atrai bastante as borboletas. Olha que bonitinho, desses cachinhos aqui de flores bem delicado, né? E tá cheio de cachinhos novos para abrir, olha só. Tá cheinho, cheinho, cheinho. Já tá chegando aqui na pedra, né? Perto da pedra. Eu plantei bem afastado, porque eu sabia que esse arbusto aqui dá um arbustinho assim bem rasteiro, né? Que logo logo ele ia chegar aqui perto das pedras. Bonitinho, né, gente? Essa florzinha aqui, ela é perfumada. Bem gostoso o perfume dela, bem delicado. E aqui do ladinho tem a sálvia azul. Olha só, ficou um galinho dela, dessa outra planta aqui, ó, aqui de trás. Caiu um galinho aqui, tem terra por cima e já tá enraizando. Já tá formando uma nova mudinha. Aqui eu tenho mais, olha só. Essa aqui é a sálvia azul, floresce o ano inteiro também. Uma planta linda. Bem azulzinha. Essa aqui é perfumadinha. Essa aqui, ela tá bem florida, ó. Já está bem florida. Essa aqui é a Euphorbia Hip Hop. Eu vou deixar o nome delas escrito aí na tela, para vocês saberem direitinho. Essa aqui é a Euphorbia Hip Hop. E eu plantei uma outra falsa érica aqui, gente. Lembra da outra que eu mostrei ali atrás para vocês? Só que essa aqui parece que ela tá com a flor um pouquinho maior que aquela outra ali. Aquela outra tá bem carregadinha, né? Mas as flores são menores. Aqui eu tenho rosa, mas essa rosa aqui já tá caindo as pétalas. Mas tem outros botões aqui para abrir. Outro botão aqui que já vai abrir. Então o meu caminho tá assim, ó. Tá bem floridinho. Faz pouco tempo que eu plantei a lantana, logo logo ela vai tomar conta daquele cantinho ali, vai preencher bem, vai ficar bem bonitinho. E como eu falei pra vocês, eu plantei outra falsa érica aqui e olha o tamanho da flor. Parece que a flor é de um tom mais claro e é maior que aquela que eu mostrei ali pra vocês, ó. Vou pegar uma florzinha dessa pra comparar com a outra. Eu acho que é por causa da quantia de sol, essa aqui tá recebendo mais sol. Então ela tá numa tonalidade mais clara e parece que a flor é um pouquinho maior. Mas vamos ver aqui. Olha só essa aqui. Vamos comparar a flor aqui. É um pouquinho maior, né? Olha ali.
E é mais clara também, é um tom de rosa mais claro. Olha só. Mas é a mesma planta, só que esse aqui, como esse aqui pega um pouco menos de sol, né? Eu acredito que seja por isso, de repente é por isso. Então esse aqui é o meu caminho de pedras com flores. Desse lado aqui tem bastante flores, aqui tem falsa érica também. E essa aqui parece que tá de uma cor diferente também, gente. Conforme o lugar que ela tá plantada, ela tá com cores diferentes. Essa aqui eu comprei, né? É a mesma mudinha daquela tonalidade mais clara que eu mostrei pra vocês. Eu comprei tudo junto. E essa aqui tá pegando um pouco menos de sol também, mas a florzinha parece maior e mais escura. Vou tirar um galinho pra comparar. Olha só, vamos comparar ali com aquela ali. Mas gente, que interessante, né? Olha só a cor. E é a mesma, só pelo fato dessa aqui pegar mais sol, ela tá numa tonalidade mais clara. Legal, né? Tonalidade bem mais clara e maior. Ó, mostrando de longe. Então a quantia de sol voga bastante, né? Na cor e no tamanho da falsa érica, porque essas mudas aqui eu comprei todas juntas, né? E essa aqui tem um tom mais claro. Todas as outras eu plantei naquele cantinho lá e estão dessa cor aqui. E eu quero mostrar essa aqui que tá linda também pra vocês. Essa aqui é o lírio dos ventos, né? Da flor grande. Olha o tamanho da flor, gente, que bonitinha. E ela é toda trabalhada, né? Olha só, a parte de baixo é um rosa avermelhado, né? Mais puxado para um vermelho, um vinho. E a parte de cima é um tom de rosa mais claro. E a parte de dentro, olha só. Que bonita, né? Quando eu comprei ela, eu comprei pela internet, eu nem sabia que ia ser um lírio dos ventos grandes. Eu até achei que ia ser o lírio dos ventos, né? Que tem aquele do tamanho menor. Mas não, esse aqui é da flor bem grande, olha que bonito. Que legal. Aqui eu tenho duas mudinhas, são novinhas ainda. Ó, aqui tem uma mudinha e aqui outra. Esse aqui já floresceu já, acho que umas 3 vezes. E é muito bonitinho. Combinou bastante aqui com a falsa érica. A tonalidade ficou parecida, né? Essa falsa érica aqui tá com um lilás, né? Combinou bastante as duas cores aqui, ficou bem legal. Quando ela ficar bem cheinha, né? Bem cheia de folhas e carregar de flores, vai ficar bem bonito. Gostei bastante, bem diferente essa flor. Olha só que bonita. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Então, minhas flores aqui do canteiro estão bem bonitas. São todas flores perenes, né? A lantana é perene, a eufórbia hip hop, a falsa érica. São tudo plantas perenes aqui. As rosas. Esse aqui é o capim do Texas, lindo também, tá bem florido. O outro capim eu fiz uma poda nele bem drástica, o capim do Texas branco, depois eu mostro pra vocês. Porque ele já tava meio feinho, então eu resolvi fazer uma poda. E esse outro lado aqui do caminho, como eu falei pra vocês, plantei bastante mudinhas ali de falsa érica também. E aqui tem torênias. E essas torênias estão tão bonitinhas, gente, mas logo vai acabar, né, a floração delas. Mas faz bastante tempo que esses pezinhos aqui, ó, eles estão florescendo. E essa cor aqui eu achei muito legal, é um azul. Olha que bonito. Uma tonalidade de azul, né? E essa parte aqui mais escura, um roxo escuro, com amarelinho lá dentro, muito bonitinha. Então tá uma mistura aqui de torênias, né, com a pentas. Essa aqui é a pentas, ó. Mas as torênias, elas estão tomando conta aqui, estão com um pezinho, né, bem grande. Tá bem bonitinho. Aqui tem um galinho de poda que eu podei e ficou caído aqui dentro. Então hoje eu tô mostrando pra vocês o jardim por esse lado do caminho.
Olha só as buganvílias amarelas. Começaram a florescer. E aqui desse lado, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o gengibre azul, ó, que eu mostrei em outro vídeo pra vocês. E ele tá cada vez mais cheio de flores. Cada vez mais tá soltando cachinhos de flores. Olha só. Aqui vai ser um novo cachinho de flor. E é uma flor bem bonita, na tonalidade azul. É conhecido popularmente, né, como gengibre azul. Olha só, ele tem um outro cachinho de flor. Esse aqui, acho que foi esse aqui, o primeiro cachinho que abriu. É uma planta que dura bastante tempo a floração, porque vai abrindo, né, de forma bem lenta as flores, olha só. Enche de botões e vai abrindo de forma bem lenta as flores. E como vocês podem ver, vai aumentando, né, o cachinho para cima de flores. Olha só, já tem esse cachinho aqui que tá se formando, que é pequenininho, ó. E ele vai aumentando pra cima. Muito bonitinho, uma flor bem diferente, olha só, uma tonalidade azul, muito bonita. Deixa eu mostrar pra vocês essa minha parede aqui. E, gente, a Ipomeia rubra que eu tenho aqui, olha só. Deixa eu mostrar mais de longe pra vocês. Então, agora eu tô filmando mais de longe, fica melhor pra vocês verem, né? Aqui tá a minha mesinha de jardim, boa pra tomar um cafezinho da manhã, né, gente? Um cafezinho da tarde, um bolinho. E até mesmo almoçar ou jantar, bem legal. Já almocei aqui, bem gostoso. Então, aqui eu tenho a Ipomeia rubra nessa parede, tá muito bonita, olha só. Ela preenche toda essa minha parede. Aqui na frente da porta eu tenho a... Agora eu tenho que lembrar o nome, esqueci. Já lembro o nome dela. Então, a Ipomeia rubra, ela tá apoiada nos caibros lá em cima, olha só. Muito bonita. Olha lá a flor azul do gengibre azul. Legal, né? Então, essa minha parede, ela pega uma meia sombra. Então, essas plantas todas, elas vão bem à meia sombra. E como eu falei pra vocês, a Ipomeia rubra, gente, já tá soltando botões de flores, né? Então, logo, logo, vamos ter flores aqui da Ipomeia rubra, que é muito bonita. Até ela já abriu uma flor, mas acabou caindo já, e eu não mostrei pra vocês. Mas tá cheinha, cheinha de botões, gente. Cheia, tá linda, vai ficar lindo aqui essa minha parede. A Ipomeia rubra, ela dá uma flor cor de rosa, assim, forte, muito bonito. E olha só, já tá cheinha de botões para abrir. Ao longo do galho, em cada onde tem a folhinha, né? Ela solta um cachinho de flores, olha só. Olha só aqui, olha ali. Tudo cheinho de botões, vai ficar bem legal aqui. E aqui, gente, tem bastante casinha de passarinho, até por isso a parede tá um pouquinho suja, né? Porque casinha de passarinho não, bastante ninho, gente. Eles amam fazer ninho aqui nessa parede, na Ipomeia rubra. Ah, eu quero mostrar pra vocês essa aqui também, que é a Dipladenia, lembrei o nome dela. Essa Dipladenia é linda também, eu tenho rosa e tenho vermelha. Essa aqui é a cor de rosa. O outro vídeo que eu gravei dela, eu falei pra vocês que não tinha perfume, mas, gente, esse ano eu consegui sentir o perfume dela. Ela realmente tem um perfume bem delicado, assim, e lembra o cheiro do Tutti Frutti. Ela é conhecida popularmente também, né, como flor Tutti Frutti, e realmente lembra mesmo o perfume Tutti Frutti. E ali em cima tem duas flores vermelhas abertas. Então, eu só coloquei um fio aqui ao redor da porta, bem fácil de guiar, né? Eu só coloquei um fio, um arame liso. Tá aqui, ó, vamos ver se a gente acha ele. Só coloquei um arame liso ali, ó, né? E coloquei um parafusinho lá em cima da porta pra apoiar o arame liso. E ela fica aqui apoiada nesse arame, gente. Foi bem fácil, então eu fiz um arco, né, ao redor da porta. Ficou muito legal. O ano passado ela tava muito florida. Esse ano até que ela não floresceu tanto.
Mas o ano passado ela ficou maravilhosa. Mas logo, logo eu vou mostrar pra vocês essa parede aqui, cheinha de flores cor-de-rosa, muito bonita. Deixa eu mostrar mais de longe, vamos ver se aparece. Se pega toda essa parede aqui. Olha só. Então, pegou toda a parede. Hoje tá um dia meio nublado, não tem sol. E aqui eu tenho um cacho ainda do sapatinho de judia, olha só. O sapatinho de judia floresce no começo da primavera, mas ainda tem um cacho de flores dele aqui. Muito bonita essa planta. Na primavera promete, gente. Até porque na primavera o meu arco de rosas, né? Porque como eu plantei há pouco tempo as rosas, elas não estão bem floridas ainda, mas na primavera promete que elas vão estar explodindo em flores. Então, quem ama flores já aproveita, se inscreve aqui no canal, né? Para acompanhar aqui o jardim. E sempre tem dicas aqui de como eu cultivo minhas plantas, né? E sempre tem plantas novas, né? Flores novas que eu mostro para vocês. Agora eu tô filmando pro outro lado do jardim. Esse aqui é o camarão amarelo. Que, como vocês podem ver, ele tá lindo o ano todo aqui no meu jardim. E eu quero tirar uma flor dessa amarela, gente, para comparar com a buganvília lá que está florida. Mas é lindo esse camarão amarelo, né? Eu amo ele. Floresce muito. Essa aqui é a verdadeira florzinha, ó, que atrai muitos beija-flores. Deixa eu escolher uma florzinha mais aqui embaixo, que eu quero tirar ela. Ó, a falsérica fica aqui desse lado. Essa aqui é aquele pé de flores mais escura que eu mostrei pra vocês, né? Então, eu quero comparar com a buganvília. Vamos ver se essa buganvília é amarela mesmo. Pra mim, ela é amarela. Eu comprei ela como amarela, gente, mas tem muitas pessoas que comentam aqui no vídeo, né? Que acham ela laranja, mas ela é amarela. É que essa buganvília aqui, agora ela tá com os botões ainda pequenos, ó. Porque a flor, ela cresce mais ainda. Então, ela vai ficar numa tonalidade mais clara ainda. De um amarelinho mais claro. Vocês podem ver que aqui, ó, as flores, elas estão pequenininhas, mas elas vão crescer. Elas começam assim, as flores bem pequenininhas, né? E vão crescendo. Então, vamos comparar aqui os dois amarelos. Olha só, gente. Amarelo. Só que esse aqui é uma tonalidade de amarelo um pouquinho mais escuro, né? Mas é amarelinho. Olha só, aqui tem um cachinho bem grande. Deixa eu puxar ele aqui. Bonita, né? Vai ficar bem legal aqui. Tá soltando bastante flores. E essa cor de rosa aqui, ela tá com um pouco menos de flores. Mas, como eu falei pra vocês, ela tá soltando bastante botõezinhos também. Que ainda estão pequenininhos, ó. E que fica grande assim, ó. Fica assim, olha só que linda. Linda, né? Então, esse cachinho aqui, ó, ele vai ficar assim. As flores, elas crescem bastante. Até olhando assim, dá pra dizer que essa aqui é uma outra cor, até um laranja, né? Mas não é, gente. É porque a flor ainda tá pequenininha, né? Aqui também, ó, ela tá pequenininha, até parece um laranja. Mas não, ela vai crescendo e fica assim, ó. Um cor de rosa, bem bonitão. Até tem algumas flores pequenas aqui, ó. Então, mais laranja. Mas esse aqui é uma rosa bem bonito. Outro vídeo que eu mostrei pra vocês estava bem carregado, né? Mas agora ela tá com uma nova remessa de flores, mas vai encher novamente. Vai ficar super bonito novamente. Aqui a Sampatins tá cada vez mais linda, gente. Tá cada vez mais grande esse vaso aqui. Tá lindo, lindo. Deixa eu mostrar de longe pra vocês, olha só. Tá enorme. Esses dias deu uma chuva forte, derrubou meu vaso de Sampatins no chão. Foi assim, deu um vento forte, uma chuva, ele não caiu. Mas no outro dia eu fui olhar, ele tinha caído. De repente a chuva meio que tirou ele fora do lugar, né? Daí à noite ele caiu. Mas tá lindão, lindão. E faz bastante tempo, né?
Tá sempre assim bem florido, bem bonito. Aqui desse lado também tem uma rosa, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui desse lado também tem uma rosa aberta. Vamos ver se essa rosa tá bonita. Olha só, aqui tem uma rosa aberta. Mas o outro lado tá com mais rosas, né? Tá mais bonito. Então, o que eu queria mostrar pra vocês hoje é essa buganvília amarela linda que começou a florescer. Ah, eu ia mostrar pra vocês também. Aqui fica a mesinha, torênias aqui em cima. Florzinhas de torênia, conhecida também como amor perfeito de verão. Faz bastante tempo, né, gente, que eu coloquei esse vasinho aqui e tá bonito ainda, olha só. Aqui eu fiz a poda, como eu falei pra vocês, eu fiz a poda do outro capim que eu tenho aqui, que é o capim do Texas branco, e é assim que eu faço a poda do capim do Texas, gente. É bem baixo mesmo, parece que vai morrer, né? Olha só, mas é assim, logo, logo ele vai começar a emitir folhinhas e vai ficar bonito novamente. E aqui, ó, em cima, eu tenho outro gengibre azul, só que esse aqui é de outra cor, esse aqui é um roxinho, aquele lá é bem azul, né? Esse aqui é um roxinho, um lilás, não, é um roxinho. Um roxinho puxado por um rosa, né? Olha só. Muito bonito também. As duas tonalidades são bonitas. Essa planta aqui eu ganhei uma mudinha da minha mãe. E aquela outra na cor azul eu comprei pela internet. Aqui, ó. Essa aqui é a Impatiens. Tu vê, olha só, onde vem parar a sementinha. Aqui na Fênix. De vez em quando eu tenho que tirar. Mas ela fica bem bonita aqui na Fênix, ó. A sementinha vai longe, né, gente? Eu tenho Impatiens ali no chão, ó. E de vez em quando tem uma mudinha aqui na Fênix. E aqui também, como eu mostrei pra vocês em outros vídeos, olha só, a borboleta azul, gente, maravilhosa. Esse cacho aqui tá lindo. Olha que bonito. Essa aqui é uma planta para quem quer ter plantas diferentes no jardim, flores diferentes, quer fazer uma coleção aí de flores diferentes, porque é linda. E o polinizador dela, né, dessa florzinha aqui é a mamangava. Tem bastante mamangava aqui no jardim. Não precisa ficar com medo, gente, elas não mordem. Eu tô sempre aqui no jardim mexendo nas plantas e elas nunca me morderam. E dá sementinha. Eu já tirei sementinha dela, eu acabei não plantando, mas já tirei sementinha dela, da sementinha, né? A mamangava consegue polinizar ela. Mas eu plantei ela através de estacas, gente. Como eu falei em outro vídeo pra vocês, eu fiz mudas através de estacas. É bem fácil, pega bem fácil. Eu até dei de presente para amigos, mas pega bem fácil. E aqui eu tenho a odontonema, né? Que atrai bastante os beija-flores. Essa aqui, o polinizador dela é o beija-flor. Ele ama essa florzinha aqui, ó, em forma de tubinho. Olha só. Rica em néctar. Essa florzinha que tá mais cheinha. É uma flor bem exótica, bem diferente, né? Bem bonita. Olha só de longe. Fica bem do ladinho aqui da borboleta azul. Aqui tem outro cacho bem grande. Ela não dá tanto destaque, a borboleta azul aqui, porque essa parede é clara, né, gente? Mas olha só. Outro cacho bem lindo. De borboletinha. Outra flor que eu quero mostrar pra vocês, que eu comprei ela pela internet. Deixa eu mostrar pra vocês como ela tá. Já tá um arbustinho bem grandinho. Esse aqui é o arbusto das borboletas. É uma planta que atrai bastante as borboletas e que é perfumada também. Ela dá esse cachinho assim, ó, de flores. Essa aqui é a lilás, mas tem de várias cores. Tem até uma de uma cor bem escura, quase preta assim. Muito bonita. Eu acho que é um azul bem escuro. Ai, gente, tá dando pra sentir o perfume. Perfume bem gostoso mesmo. Então, ela dá esses cachinhos aqui de flores lilazes, muito bonitinho. E ela já carregou bastante, gente. Olha só a quantia de
cachinhos, né, que já secou. Tá cheio de cachinhos que já secaram. Cheia, cheia, cheia. Até que tem que fazer uma limpeza. Mas é uma plantinha muito, muito bonita também. Floresce bastante, faz bastante tempo que ela tá florescendo. E daí, meninas e meninos, o que vocês acharam das flores? Deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou gostar de saber. E eu quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Toda quarta-feira, às 6 horas da noite, tem vídeo novo de lindas flores para o seu jardim. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!